E aí galera, começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu e hoje é o nosso quarto episódio da série Comidas de Domingo. Certamente aqui não poderia faltar uma fantástica receita aí de um dos pratos que ocupam as mesas de domingo aí das famílias brasileiras, que é oriundo aí das nossas raízes europeias e vem lá dos nossos irmãos portugueses, que é a bacalhoada. Claro, o bacalhau, né? Hoje nós temos aí disponível no mercado mais de 60 tipos de peixes salgados denominados bacalhau. Porém, a gente pode considerar que o bacalhau legítimo mesmo é aquele que vem do gênero Gadus, né? O Gadus morua, que vem do Atlântico Norte, ali entre a Noruega e o Canadá, e o Gadus macrocéfalo, que é pescado no mar do Pacífico, lá no Alasca. Bom, galera, mas vamos deixar de papo furado, vamos direto ao que interessa? Então, de olho na tela aí para anotar os ingredientes da receita de hoje, que hoje é dia de sujar a panela. Bom, galera, primeiro passo aí, primeira etapa, né, no preparo da nossa bacalhoada é cozinhar o bacalhau para que a gente possa retirar ele tanto da pele quanto dos espinhos. E nesse momento também a gente cozinha as batatas, para que elas absorvam um pouco do sabor do bacalhau e já fiquem prontos para a gente poder montar ele na assadeira para ir para o forno. Hoje eu estou utilizando para essa receita lombo de bacalhau dessalgado. Ele vem congelado e sem sal. Então, por isso aqui eu vou acrescentar sal, né? Na hora que eu for cozinhar, eu vou acrescentar sal. Quando eu utilizo o bacalhau salgado, eu tenho uma etapa anterior a essa, que é dessalgar o bacalhau. Então, primeira etapa, no caso de bacalhau salgado, é dessalgar o bacalhau, lavo ele com a água corrente, em água corrente, para tirar aquele sal que forma aquela capa nele. Depois coloco em um recipiente com água e a cada meia hora, uma hora, vou trocando a água dele durante umas 8 horas mais ou menos para retirar quase que todo o sal. E aí, logo depois eu venho cozinhar. Então, independente se eu estou trabalhando com bacalhau salgado ou dessalgado, eu aproveito a água do bacalhau para cozinhar nas batatas para que elas absorvam o sabor. A única diferença é que nesse caso, como é um bacalhau congelado, eu vou acrescentar sal aqui na panela. Então, primeiramente eu coloco os lombos aqui de bacalhau. E aí vou colocar também um dente de alho, né? Um dente de alho aqui inteiro. E as batatas, eu utilizo essas batatas um pouquinho menores e corto elas com casca e tudo. Corto em rodelas transversais. E vou acrescentando aqui na panela. Acho que aqui dá para vocês verem melhor. A espessura da batata, aproximadamente 1 centímetro. Não posso cortar ela muito fininha, porque senão ela vai desmanchar demais e não é isso que a gente quer. A gente quer que a batata esteja num ponto al dente, né? Bom, prontinho todas as batatas. O sal que eu vou acrescentar aqui é o sal grosso, aquele de churrasco. E naquela nossa máxima, 1 kg de carne, 1 colher de sal. A mesma coisa vale para o bacalhau. Então vou colocar 1 colher de sal grosso. Eu acho que vai dar ok aqui para esse nosso prato. Vou acrescentar também um pouquinho de alecrim. Lógico, se a gente tiver a oportunidade de utilizar o alecrim fresco, é melhor. Mas muita gente às vezes não tem. Então eu sempre deixo também à mão aquele alecrim desidratado
e na falta do fresco serve o desidratado. Vou abrir aqui um potinho. O alecrim eu uso nesse cozimento aqui, que ele vai dar um sabor também fantástico no bacalhau. Aqui agora é só encher de água, cobrir isso aqui de água. E quando que vai ser o ponto da gente retirar isso aqui do fogo? Quando as batatas estiverem cozidas ao dente. Ela não pode ficar ao ponto de amassar, como a gente faz de purê, não. Ela fica um pouquinho durinha ainda. Então esse vai ser o ponto que a gente vai retirar tudo isso aqui lá do fogo. Então, vamos lá pro fogão? Bom, galera, enquanto o nosso bacalhau e as batatas estão lá no fogão, a gente vai começar a preparar os outros ingredientes da nossa bacalhoada. Eu não utilizo na bacalhoada ovo cozido. Algumas receitas levam ovo cozido. Eu não utilizo. Eu acho que rouba demais o sabor do bacalhau. E aqui eu acho que esses elementos, o tomate, a cebola, pimentão e a couve, eu acho que dão um complemento aí, um acompanhamento muito mais saboroso aí para o lombo de bacalhau. Então a gente vai preparar aqui agora esses elementos, deixar pronto só para a gente montar as camadas depois que o bacalhau estiver cozido, para a gente poder levar lá para o forno, ok? Então vamos lá? Bom, começando aqui pelos tomates. Logicamente os ingredientes já estão lavados, né? Devidamente lavados. Eu tiro essa partezinha de cima dele aqui e vou cortá-lo em pedaços grandes assim, ó. Vou reservando. A cebola, a mesma coisa. Eu estou usando cebola roxa, porque ela dá um destaque legal no prato, né? A cor dela é bem bacana. E aí ela dá um destaque bem legal na bacalhoada. Legal manter os ingredientes assim separados por seções, porque depois, para a gente fazer as camadas, a gente já vai pegando aqui em cada seção um ingrediente diferente. Vamos lá, o pimentão. O pimentão, eu vou cortar ele em pedaços maiores, né? Então, como eu estou utilizando esse pimentão amarelo, ele é um pouco mais maduro, né, que o pimentão verde. Então eu corto ele em pedaços maiores para que ele não derreta junto com a bacalhoada. A forma com que a gente corta os alimentos também altera o sabor. É engraçado isso, mas é uma realidade. Se você cortar um alimento muito pequeno, pode ser que ele suma no meio da comida e você vai ter uma noção ali um pouco do sabor dele, mas bem de levezinho. Agora, quando você corta ele um pouquinho maior, você já sente um pouco mais a presença dele e você sente também a textura, né? Que você vai morder pedaços maiores do alimento. Então, cortar os alimentos em maiores ou menores pedaços faz toda a diferença se a gente quer uma receita bem equilibrada. Bom, para as couves, o mesmo princípio, né? A gente tira aquele talo central, porém, vamos utilizar aí pedaços grandes de couve. E a couve, o que eu gosto de fazer com ela é assim, ó, rasgar a couve, ó. Ó, rasgo em pedaços grandes. Ó, fazer aqui para vocês verem. Ó. Esse aqui é o famoso rasgar as verdinhas. Aqui pode, né? Bom, galera, aqui tá o nosso preparo dos ingredientes que vão fazer parte da bacalhoada. Daqui a alguns minutinhos, o nosso bacalhau e as batatas devem estar prontos. E eu volto com vocês aqui da bancada para a gente começar a montar as camadas no refratário, já para levar a nossa bacalhoada para o forno. Bom, galera, nosso bacalhau e as batatas já cozinharam. Eu aproveitei e já desfiei o bacalhau e já separei aqui as batatas. Nesse momento onde a gente desfia o bacalhau, é o momento onde a gente separa também
os espinhos. A coisa pior que tem de você encontrar numa bacalhoada é espinho. Portanto, gente, muito cuidado na hora de fazer, né, tirar as lascas, aproveitar bem para olhar se não tem nenhum espinho na carne do bacalhau. E agora a gente vai montar ali o refratário nas camadas que eu falei. A primeira camada que a gente vai montar aqui serão das couves. Por quê? A couve, se ela fica em contato na parte superior, ela pode ressecar. Então eu gosto sempre de fazer uma caminha prévia aqui de couve e juntamente com o tomate, antes de eu colocar o bacalhau. Essa é a parte que vai ficar mais embebida em azeite, então é a parte onde a couve vai também se hidratar e vai soltar todo aquele sabor gostoso que a couve tem aqui no nosso prato. Coloco também um pouco do pimentão e um pouco das cebolas. Aí a gente vem com o bacalhau. Primeira camada aqui de bacalhau. Aproveita para dar uma olhada também, galera, se não tem nenhum pedaço de espinho aqui no meio que dá tempo de tirar. Ok. E agora vamos colocar as batatas. Eu sempre deixo uma última camada de batatas, porque aí as batatas vão para o forno e na hora que a gente, primeira etapa do processo, a gente vai fazer ele coberto com uma folha de papel alumínio. E a segunda etapa ele aberto, né? E aí as batatas dão aquela dourada, fica muito saboroso e muito gostoso também. Vamos fazer aqui mais uma camada de couve. Colocar os tomates. E agora mais um pouquinho de pimentão. As cebolas. E o restante aqui do pimentão. Aqui também a gente vai acrescentar as azeitonas pretas. As azeitonas pretas também vão trazer um pouquinho de sabor aqui para nossa bacalhoada. Vamos colocar aqui a última camada de bacalhau. Os dentes de alho. Vai com casca e tudo, viu, galera? Pra trazer bastante sabor mesmo aqui para a bacalhoada. Antes de colocar as batatas, eu vou colocar um pouquinho de alecrim. O alecrim seco, né, que eu falei para vocês. A gente já colocou ele um pouquinho lá no cozimento do bacalhau e colocamos mais um pouquinho aqui na hora que ele vai pro forno. E aqui também eu coloco um pouquinho mais de sal, porque a gente acrescentou alguns ingredientes que não tem sal, como a couve, o tomate e o pimentão. Então eu aproveito para jogar um pouquinho mais de sal. Aqui é só uma pitadinha mesmo, para a gente cobrir com as batatas. E as batatas com casca, gente. Putz, isso aqui é eu prefiro muito mais batata com casca, porque ela tem muito mais sabor, na minha opinião. E agora, o ingrediente mais importante, que é o azeite, né? Tem uma máxima aí que a gente vê de alguns chefes de cozinha aí renomados que no mar o bacalhau nada na água. Quando ele está num prato, o bacalhau nada no azeite. Então pode caprichar aí no azeite. Pega um azeite de boa qualidade, né? Isso aqui agora eu vou cobrir com um papel alumínio. Bem fechadinho. E aqui assim, 15 minutos com papel alumínio, 15 minutos sem papel alumínio, num forno pré-aquecido a 230 graus. Isso aqui vai lá pro forno
E enquanto isso, eu vou fazer um arrozinho branco rapidinho, porque o arrozinho branco vai muito bem com a bacalhoada. Vou lá fazer o arrozinho branco e colocar o bacalhau no forno e depois eu volto com vocês aqui já pra gente fazer a montagem do prato. Bom, galera, nossa bacalhoada já deve estar pronta lá no forno e a gente vai começar agora o empratamento. Hoje eu estou utilizando aqui esta porcelana branca, quadrada, porque eu acho que vai dar pra gente fazer bem uma montagem com um pouco de arroz aqui no cantinho e mostrar bem aqui a bacalhoada fazendo uma composição bacana. Então, vamos dar uma olhada lá no forno para ver se a nossa bacalhoada tá boa mesmo. Olha que espetáculo que tá isso, galera. Que cheirinho bom, hein? Vou colocar até mais perto aqui um pouquinho da câmera para vocês verem. Depois a gente volta aqui para fazer o empratamento. Mas olha a cor das batatinhas, como ficaram bem douradinhas. Olha que bacana que ficou. Essa é aquela douradinha que eu falei lá no começo, que a gente tira, depois que a gente tira o papel alumínio, aí ela dá essa douradinha nas batatas. Então, vamos começar o nosso empratamento então? Bom, pessoal, essa é a nossa receita aí de bacalhoada aqui da cozinha do Cadu. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não poderia estar tomando outro vinho senão um vinho português. Mais uma vez aqui eu estou quebrando a regra, né? Com o bacalhau eu estou tomando um vinho tinto, mas é um vinho muito especial lá da região do Alentejo, uma região que faz vinhos excelentes e que eu gosto muito. Então, como eu sempre digo, galera, ulalá!